O capítulo de hoje se chama Aquele que estabelece o seu descanso sobre contingências nunca estará em repouso. Esse nosso 10º capítulo, então, ele vai se fixar sobre essa questão das contingências. O que é que Sêneca chama de contingências? Aquilo que nós chamamos de alterações do destino, a imprevisibilidade da vida. Ele chama de destino, é um conceito que a gente teria que elaborar, porque às vezes quando se fala de destino as pessoas pensam que é uma coisa rígida e não que está sendo construído. Particularmente não acho muito filosófica essa visão de uma coisa rígida que não pode ser modificada, porque senão não haveria sentido na evolução humana. Mas, de qualquer maneira, o que ele vai dizer, nós poderíamos substituir a palavra destino por exemplo, sorte, oscilações da vida. Ele vai dizer que existem certas circunstâncias que não dependem de nós e que vão variar mesmo. E vão variar tanto para o positivo quanto para o negativo. Não adianta a gente esperar, isso não vai acontecer comigo. Provavelmente vai. Em geral, aquelas coisas que estamos mais apegados, provavelmente perderemos. Quando as coisas passam por nós e a gente as aceita, dando o nosso melhor para cada coisa que surge, em geral não há medo de perdê-las, nem desejo de tê-las. Isso faz com que a vida tenha uma certa serenidade. Agora, quando tememos perder algo, quando desejamos muito possuir algo, é provável que isso não venha ou, se vier, que não permaneça conosco por muito tempo. Porque a vida, ela tem uma lógica, segundo essa visão estoica, a natureza não é caótica e ela segue um curso para fazer com que o homem desapegue das coisas e apegue à evolução, à construção de si próprio como ser humano. Então, naturalmente, não pensem, os bons não vão ter coisas ruins. Segundo ele, e eu creio nisso também, os bons terão coisas ruins e coisas boas. Assim como os maus terão coisas ruins e coisas boas, porque em ambos os casos testa-se o caráter de uma pessoa, em ambos os casos você vai formando alguém para se tornar cada vez mais indiferente às circunstâncias. A ideia é que você possua uma felicidade que as circunstâncias não sejam capazes de roubar de você. Lembra que dizíamos isso lá no início do livro? Um conceito de felicidade que só dependa de você. Depende de você coincidir com seus princípios, depende de não ter traído a si próprio, de sempre caminhar coerente com seus valores. Essa integridade dá uma solidez interna que faria com que nada externo pudesse abalar a nossa felicidade. Momentos de alegria, momentos de tristeza, tudo bem, mas abalar a nossa felicidade só seria possível se traíssemos a nós mesmos. Se não fazemos isso, o que vem do lado de fora deveria não poder nos afetar. E aqui nesse capítulo ele vai dizer: vai acontecer de tudo que você possa imaginar. Vão acontecer coisas negativas, vão acontecer coisas positivas, às vezes extremas, às vezes mais moderadas, mas passaremos todos por dificuldades e por facilidades, por dores e por prazeres. Portanto, esteja preparado para eles, porque ao estar preparado você não é pego de surpresa e tem muito maior capacidade de reação humana. É muito mais fácil que eles não te roubem a ti mesmo, que você não saia do centro por causa desses apelos externos. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco a respeito hoje do nosso capítulo. Começando aqui pelo iniciozinho da página 65, nunca declare feliz nenhum homem que dependa do destino para a sua felicidade. Exatamente o que estamos falando. Pois nada pode ser mais absurdo do que colocar o bem de uma criatura racional em coisas irracionais. Ou seja, não dependa do destino para a sua felicidade. Um homem racional não pode depender de coisas aleatórias para estar feliz. Ele depende daquilo que está em suas mãos regular e garantir. Ele depende daquilo que acontece a ele com apoio, digamos assim, com o selo da sua vontade. Há coisas que dependem e há coisas que não dependem de nós. A nossa felicidade só deveria estar ligada ao que depende de nós. Se eu perdi alguma coisa, foi acidental. E quanto menos dinheiro, menos problemas. Quanto menos favorecimento, menos inveja. Mais ainda, mesmo nos casos que nos deixam loucos, não é a perda em si,
mas a opinião sobre a perda que nos preocupa. Então, está dizendo, aqueles que nos levam a alguma coisa, na verdade, eles não nos levam nada de tão essencial assim. Ninguém roubará os teus valores, ninguém roubará as tuas virtudes, a menos que você as entregue. Podem levar de você fama, podem levar reconhecimento, podem levar dinheiro, coisas materiais, isso podem levar. E você tem que imaginar que talvez a ida dessas coisas gere até o alívio de certos problemas, como ele fala aqui. Menos dinheiro, menos problemas, porque quanto mais dinheiro você tem, mais invejado é, mais disputado é, mais as coisas giram à tua volta no sentido de ambicionar aquilo que você tem. Quando você tem menos fama, você tem menos pessoas te invejando. Enfim, e ainda que você saia do centro e fique meio enlouquecido com aquilo que você perdeu, você tem que saber que não é pela coisa que você perdeu, mas pela opinião que você tem sobre essa coisa. Se você for capaz de olhar para essa coisa sob um outro ponto de vista, considerando, por exemplo, que ela nunca foi realmente tua, considerando que ela não te pertencia e que foi apenas devolvida ao curso da vida, para que seja benefício ou prejuízo para outros, como é natural que todas as coisas passageiras façam, porque são todas elas ilusórias. A gente não pode possuir nem perder aquilo que não existe. Como diz a tradição indiana, as coisas externas são maia, são ilusões. Portanto, não se lamente por perder uma coisa que de fato você nunca teve. Cá entre nós, vocês não acham estranho quando uma pessoa coloca uma cerquinha num terreno e diz: essa terra é minha? Eu fico imaginando se a terra for um ser consciente, inteligente e ouvir essa declaração. Ela deve morrer de rir de nós. Vai dizer: bom, eu sou um ser de bilhões de anos, meu caro. Que ambição sua ser de um dia achar que é dono de mim em alguma coisa, em alguma das minhas partes. Quem somos nós? Somos fugazes. Como é que podemos ser donos de alguma coisa? A ideia é que sejamos donos de nós mesmos em termos de essência, que é a única coisa que realmente nos pertence. Quem somos nós para nos acharmos donos de alguma coisa na vida? E ainda mais considerando um momento histórico como o nosso, onde nós não temos fama ou reconhecimento por virtudes, mas muitas vezes por vícios. Nós não temos fama e nem reconhecimento por coisas boas, mas por, sei lá, ter um destaque a qualquer preço. Estarmos dentro dos padrões da moda, estarmos dentro dos padrões da esperteza vigente, ou qualquer coisa, às vezes, bastante negativa. Diz Confúcio que, num momento histórico onde aqueles que se destacam são viciosos, a maior virtude do homem é ser anônimo. Não é curioso isso? Não é interessante? Então, esse é um elemento bastante importante para considerar. É um erro comum considerar necessárias as coisas que são supérfluas e depender do destino para a felicidade da vida, que surge somente da virtude. Não há confiança em seus sorrisos. O mar se agita e se enfurece em um momento, e os navios são engolidos à noite, no mesmo lugar onde se divertiam pela manhã. E o destino tem o mesmo poder sobre os príncipes que tem sobre os impérios, sobre as nações que tem sobre as cidades, e o mesmo poder sobre as cidades que tem sobre os homens. Onde está aquela riqueza material que não pode ser acompanhada da fome e da mendicância? Não existe isso. A qualquer momento a riqueza material pode ser seguida pela fome e pela mendicância. Aquela dignidade que no momento seguinte não pode ser atirada ao pó. Aquele reino que está seguro da desolação e da ruína. O tempo de todas as coisas está próximo, tanto que expulsa o afortunado como o outro que livra o infeliz. O que pode cair a qualquer momento pode cair hoje mesmo. Eu assisti um dia desses um vídeo a respeito do tsunami, por exemplo. Uma ilha onde as pessoas estavam ali vivendo as suas férias de verão num estado de paz, de felicidade, um lugar paradisíaco. Uma questão de minutos e aquilo vira um inferno. Às vezes a nossa vida está pacífica, não vemos nenhum risco num horizonte visível diante de nós. E, de repente, por alguma circunstância imprevista, ela se torna um inferno. Enfim, temos que saber que isso é próprio da vida. Ela é dual.
Ela terá altos e baixos. E nós temos que saber que um ser humano, ele não necessariamente precisa ser fruto da geografia terrestre. A geografia terrestre tem altos e baixos, tem cumes e vales, mas nós podemos ser um pouco solares, como esse sol que olha lá de cima para todas essas alterações e não se deixa arrastar por elas. Se somos frutos apenas da terra, das coisas materiais, tenderemos a oscilar com elas. Mas se temos algo em nós consciente, algo solar, porque todos nós temos esse algo solar, é importante que o tenhamos consciente. Se temos esse algo solar, estamos acima dessas alterações. Contemplamos todas as alterações sem que elas nos atinjam. E isso é importante perceber. O tempo de todas as coisas está próximo, tanto o que expulsa o afortunado como o outro que livra o infeliz. E o que pode cair a qualquer momento pode cair hoje mesmo. Como diz aquele antigo conto chinês que você já deve ter ouvido falar, que um dia um jovem filho de um sábio ganhou um cavalo e as pessoas vieram parabenizá-lo. Nossa, que maravilha, seu filho ganhou um cavalo. E ele responde, pode ser bom, pode ser mal. No dia seguinte, o menino caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí as pessoas vêm dizer para ele, nossa, que triste, seu filho quebrou a perna. Ele diz, pode ser bom, pode ser mal. No dia seguinte, declara-se uma guerra e todos os jovens são convocados, menos o filho dele, porque estava com a perna quebrada. Ou seja, pode ser bom, pode ser mal. E assim a história prossegue. A consideração sobre o que é bom e o que é mal depende muito do ponto de vista que tomamos. Se temos uma visão solar, se entendemos as características da vida, perceberemos que bom ou mal é aquilo que nos faz crescer ou nos faz decrescer. Não necessariamente aquilo que é agradável ou desagradável. Muitas coisas que nos desagradam são altamente positivas para nos fazerem crescer. Muitas coisas que nos agradam são altamente nocivas no sentido de nos prejudicar e nos puxar para trás, nos animalizar. Continuando mais adiante nesse próprio parágrafo, ele diz: vou esperar o melhor e me preparar para o pior. Ou seja, espero o melhor e me preparo para o pior, se tiver que vir o pior. Acho que não deveríamos culpar tanto o destino por sua inconstância, quando nós mesmos sofremos uma mudança a cada momento que vivemos. Ou seja, cuidado, não fique culpando o destino por ele ser inconstante. Você é constante? Nosso humor muda de uma hora para outra, às vezes uma pequena contrariedade. Você acordou ouvindo os passarinhos e achando que a vida era maravilhosa. Alguém te contrariou por algum pequeno detalhe e você já entrou no inferno. Nós vamos do inferno ao paraíso nos nossos estados de humor num minuto ou menos. Portanto, não podemos reclamar da natureza por ser instável, quando a natureza humana que se manifesta em nós é igualmente instável. Tá? Se nós conquistarmos mais serenidade, talvez a instabilidade do mundo não nos afete com tanta intensidade. O ideal do sábio é aquele que não se afeta por nada que não depende dele. Continuando mais lá embaixo, no finalzinho dessa página, que este acidente nos ensine a evitar todas as possibilidades que estão ao alcance do poder do destino. Todas as coisas externas estão sob seu domínio. Uma, enquanto ela chama nossas mãos em seu auxílio. Outra, enquanto se contenta com sua própria força e nos destrói com maldades cujo autor não encontramos. Ele falava da destruição da cidade de Lyon, né? Que é uma cidade que levou séculos para ser construída e de uma hora para outra, por um terremoto, veio tudo abaixo. E aí ele diz, olha, que esse acidente nos ensine a não esperar que só acontecerão coisas boas ou que só acontecerão coisas más. A natureza pede o nosso auxílio para construir, mas quando ela resolve destruir, não precisa de nós. Ela rapidamente coloca tudo abaixo. E tudo que é construído no mundo vai ter esse destino mais cedo ou mais tarde. Lembrem daqueles monges budistas que constroem enormes mandalas com areia colorida para logo em seguida destruí-las, exatamente para se acostumarem com a inconstância do mundo, exatamente para terem a noção da inconstância do mundo. Adiante, no segundo parágrafo da página 67, ele vai dizer: ainda seria algum consolo para a fragilidade da humanidade e dos negócios humanos se as coisas pudessem se deteriorar tão lentamente quanto são edificadas.
mas elas crescem gradualmente e caem em ruína em um instante. Ou seja, seria mais fácil para a gente se o tempo que a gente levou para construir fosse equivalente ao tempo que isso será destruído. O tempo que levamos para ganhar fosse equivalente ao tempo que levamos para perder. Mas não, a lógica da vida não é assim. A construção é muito mais lenta do que a destruição. A destruição se faz num minuto, num momento para o outro e já não existe nada. É como um castelo de areia, um tempo enorme para construí-lo, uma grande onda e vai tudo embora por terra. E o que ficou daquilo que foi construído? Ficou em nós a nossa paciência, a nossa habilidade, o nosso senso de beleza, porque isso nenhum mar vai passar por dentro de nós e tirar. Ou seja, como se fosse uma pessoa jogando um joguinho. Ela atingiu uma certa habilidade para jogar aquele joguinho. Ainda quando a tomada é arrancada da parede, ainda quando a bateria cai, quando tudo se desliga e o jogo, que é uma coisa virtual, ilusória, desaparece, dentro dela ficou a habilidade. No fundo, a vida é muito parecida com esse joguinho. Um dia a morte arrancará nossa tomada da parede, mas ficará dentro de nós a nossa habilidade por buscar o bem, por propagar o bem e por considerar a adversidade como meras ferramentas para o nosso aperfeiçoamento, e não deixar que as adversidades abalem o nosso caráter. Isso não haverá oceano, não haverá catástrofe, não haverá destino que possa passar por dentro de nós e nos arrancar daí. Continuando mais adiante, na página 68, a maneira de tornar as calamidades futuras fáceis para nós no sofrimento é torná-las familiares para nós na contemplação. Ou seja, enquanto você não sofreu nenhuma calamidade, reflita sobre a calamidade que afeta o outro. Sinta-se parte dela, sinta-se como se tivesse te afetado. Acostume-se a ver e a conviver com a dor do outro, a ser solidário com ela, de tal maneira que ainda em momentos de paz a calamidade não te pareça algo estranho. Porque mais cedo ou mais tarde é provável, é muito difícil que ao longo de uma vida inteira alguém não passe por algum grau de calamidade. Então, ao invés de nos refugiarmos num paraíso ilusório onde nada de mal acontece, solidarize com a calamidade alheia, de tal maneira que você possa ter uma certa familiaridade com ela e até uma certa confiança de que a solidariedade trará a você as pessoas que você necessita quando você também estiver caído. Eu lembro que contei para vocês uma certa ocasião um exemplo, eu não sei dizer se é real, mas para mim também não faz diferença se é real ou não. Se for uma mera história ilusória, ainda assim ela tem um valor interessante. Que dizem que num laboratório teriam colocado alguns ratinhos dentro de uma bacia de água, algumas cobaias, e teriam medido o tempo que eles se debatiam, até que eles começavam a se entregar e afogar. Que aí eles salvavam, tiravam as cobaias de lá, deixavam que descansassem e que se tornassem novamente dispostas, mediam o tempo que elas tinham se debatido. Por exemplo, se debateram X tempo e depois tornavam a colocá-las na água. Nessa segunda ocasião, elas se debatiam 2x, ou seja, o dobro. Sabe por quê? Elas tinham esperança de que num determinado momento viria uma mão amiga para salvá-las. A esperança dobra a nossa disposição para lutar contra as adversidades. Ou seja, se um dia você socorre alguém na dificuldade, quando essa pessoa vier enfrentar outras dificuldades na vida, a esperança redobrará o ânimo dela. E assim será com você. Se alguém te ajuda numa futura adversidade, a esperança redobrará o seu ânimo. E só por isso é importante que a gente faça o nosso melhor, para favorecer, para estar a favor das esperanças alheias. Continuando nesse mesmo parágrafo, quantas cidades na Ásia, Acaia, Assíria, Macedônia foram engolidas por terremotos? Ou melhor, países inteiros estão perdidos e grandes províncias submersas. Mas o tempo leva todas as coisas a um fim, pois todas as obras dos mortais são mortais. Todas as posses e seus possuidores são incertos e perecíveis. E que maravilha perder alguma coisa a qualquer momento, quando um dia devemos perder tudo. Ou seja, ele é um pouco otimista, né? Talvez não nos pareça uma maravilha, pelo menos não no nosso nível,
Nós devemos saber, quando perdemos alguma coisa, que nós nos preparamos para aquele dia em que perderemos absolutamente tudo, onde não teremos nada dessas coisas que podem ser tomadas de nós agora. Se há algo que nesse momento pode ser tomado de mim, pode contar que um dia o será. Se não ao longo da vida, pelo menos no fim dela. Porque até mesmo isso aqui, que não nos pertence, será tomado de nós. Então, acostumarmos-nos para que as coisas perecíveis, as coisas passageiras, partam da nossa vida, vão embora, sigam o seu destino. Nos preparamos assim para enfrentar a vida e a morte da maneira mais segura e sóbria possível. A sabedoria, dizem alguns sábios, que a sabedoria vai nos levar, sobretudo, sabendo viver, a saber morrer, saber enfrentar a morte com altivez, porque eu soube viver com altivez e encarar aquilo que é passageiro como aquilo que ele é, passageiro. Fará o seu percurso pela minha vida e irá embora. Ou melhor, países inteiros estão perdidos e grandes províncias submersas. Mas o tempo leva todas as coisas a um fim, pois todas as obras dos mortais são mortais, todas as posses e seus possuidores são incertos e perecíveis. Apenas reforçando aquilo que já tínhamos lido. Mais adiante, no próximo parágrafo, aí na terceira frase, ele vai dizer: não há defesa nos muros, fortificações e máquinas contra o poder do destino. Devemos nos prover por dentro, e quando ali estivermos seguros, seremos invencíveis. Podemos até ser espancados, mas jamais levados. Existe uma velha máxima oriental que diz que o homem pode ser ferido, mas não ofendido. Ele pode ser ferido externamente, porque tem horas em que isso não depende dele. Mas ofendido, magoado profundamente, afetado na sua identidade, isso ele não pode ser se ele não permitir. Ou seja, se estamos seguros naquilo que somos, estamos em paz com a nossa consciência, quites com céus e terra, honrando os nossos valores, não é nada externo que pode nos atingir. Há uma passagem muito bonita de um livro de Roger Scruton, um filósofo que faleceu aí há poucos anos, 2020, se não me falha a memória. Roger Scruton tem um livro muito interessante chamado Beleza. E tem um determinado momento que ele fala sobre a beleza sublime, que é a beleza de grandes coisas da natureza, como, por exemplo, um oceano revolto, a escarpa dos Alpes ou a escarpa dos Himalaias, coisas grandiosas que às vezes até nos intimidam pela sua beleza. Ele diz: a primeira coisa que fazemos quando chegamos diante dessas coisas sublimes, grandiosas, é ter um certo temor, ter um certo medo, nos sentirmos muito pequenos. Mas logo em seguida, se você tem dignidade, você recupera a sua dignidade diante dessas coisas. Porque você pode dizer: oceano, montanhas, vocês são grandiosos, vocês podem me matar, mas não podem me corromper. Ou seja, existe algo dentro de mim que é inexpugnável, que nem mesmo o oceano revolto ou as escarpas da maior das montanhas do mundo é capaz de tomar de mim, a menos que eu entregue. Ou seja, a minha dignidade garante a minha grandeza, tanto quanto qualquer aspecto sublime da natureza. O homem é sublime pela sua dignidade, pela coerência que tem com seus valores humanos. Ou seja, não adianta querer construir muralhas, abrigos, nada está inexpugnável ao destino. Tem coisas que a gente não pode imaginar, grandes incêndios, terremotos, coisas que não há inventos humanos. Eu acredito que nunca haverá um invento humano que nos coloque totalmente a salvo das catástrofes que a natureza é capaz de produzir. Acho isso sumamente difícil. Mais adiante, lá no finalzinho dessa página 68, mas o melhor de tudo é que, se um homem não pode consertar seu destino, ele ainda pode consertar suas maneiras e colocar-se tão fora do alcance dele que, quer ele dê, quer retire, resultará no mesmo para nós. Pois não somos nem maiores por um, nem menores por outro. Ou seja, o destino me dá alguma coisa. Eu, Lúcia, me tornei maior? Sei lá, o destino me dá um carro zero. Eu, Lúcia, me tornei maior por causa disso? Claro que não. Se eu preciso de um carro para me tornar maior, a grandeza é do carro e não minha. Eu sou o que sou com carro ou sem carro. Se o destino me dá, eu não cresço. Se ele me toma, eu não diminuo.
aquilo que eu tenho como estatura humana verdadeira, o meu verdadeiro tamanho, as circunstâncias do destino não são capazes de afetar. Ou seja, nem cresço nem decresço com elas. Se o mundo inteiro se vira para mim e diz, você é grande, eu não me torno nem 1 milímetro maior. Se o mundo inteiro vira para mim e me diz, você é pequena, eu não me torno nem 1 milímetro menor. É importante que a gente entenda isso. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, na página 69, chorar, lamentar e gemer é renunciar ao nosso dever. É a mesma fraqueza do outro lado exultar e regozijar-se. Ou seja, ele diz que os extremos, tanto na dor quanto na alegria, são ruins, significa perda do centro. Ou chorar, lamentar, gemer, rolar, se desesperar por algo que a natureza tirou de nós, isso indica falta da serenidade e da confiança na vida e em si próprio, ou ser eufórico demais do outro lado, como se tivesse ganho alguma coisa tão significativa assim. Também é sinal que não confiamos em nós mesmos, de que aquilo que é realmente sagrado e precioso, nós não podemos perder e nem podemos ganhar. Existe uma passagem muito bonita de Khalil Gibran, o Profeta, essa obra maravilhosa que é o Profeta, onde ele fala sobre as casas. Ele diz, por que trancas tanto as tuas casas? O que temes perder? Por acaso tens lá dentro a poderosa virtude que constrói os homens? Por acaso tens lá dentro o grandioso amor que faz com que os homens se elevem aos céus? Se não tens nada disso, o que temes que os ladrões levem? Ou seja, você não tem nada de valor, o que você teme que um ladrão leve? Se você tem esses valores dentro de você, essa é uma casa que o ladrão não vai entrar. Prefiro fazer meu destino a esperar por ele, não estando nem deprimido com seus golpes, nem deslumbrado com seus favores. Quando Zeno, esse Zeno é Zenão, o fundador do estoicismo, quando Zeno foi informado de que todos os seus bens foram afundados, os navios, ele era um mercador, Zenão, e os seus navios afundaram levando todas as suas mercadorias. Ele passou da riqueza à ruína em poucos momentos. Quando Zeno foi informado de que todos os seus bens foram afundados, ora então, disse ele, o destino pensa em me tornar um filósofo. É uma grande questão para um homem avançar somente acima de suas ameaças ou lisonjas, pois aquele que uma vez tirou o melhor dele está seguro para sempre. Ou seja, Zenão diz, o destino está me ensinando a não depender das coisas que eu posso ganhar e perder, ou seja, me tornar um filósofo. Sereno, sábio, dono de mim mesmo, de tal maneira que acidentes desse tipo não venham a me afetar. E ele fecha, aquele que uma vez tirou o melhor de si mesmo está seguro para sempre. Ou seja, você tem, repetindo, algo que nada nem ninguém pode tirar de você. Tem chão firme debaixo dos seus pés. Mais adiante, nessa mesma página, lá no meio do último parágrafo, o que acontece a qualquer homem poderá acontecer a todos eles, e então quebra a força de uma calamidade presente para prevenir o futuro. Ou seja, uma calamidade presente que está acontecendo com alguém, a qualquer momento pode acontecer com você também. Quebra esse espírito de tudo foi perdido, de derrota. Isso te vai fazer preparar para o futuro. Uma calamidade não significa nada pode ser feito. Não, muita coisa pode ser feita. E ao ter essa postura, eu me preparo para o futuro, para as minhas próprias calamidades. Continuando aqui já na última página, página 70, um homem pode muito bem se perguntar se deve sentir frio no inverno, enjoar no mar, ou ter seus ossos batendo uns nos outros em uma carroça, como no encontro de acidentes graves e cruzes na passagem da vida humana. E é em vão fugir do destino, como se houvesse algum esconderijo onde ele não pudesse nos encontrar, ou esperar qualquer silêncio de sua parte, porque ele torna a vida um estado de guerra perpétuo, sem nenhum respiro ou trégua. Podemos concluir sobre isso que o seu império é apenas imaginário e que todo aquele que o serve torna-se um escravo voluntário, pois as coisas que frequentemente são desprezadas pelos sem consideração e sempre pelos sábios, não são em si mesmas nem boas nem más, como o prazer e a dor, a prosperidade e a adversidade, que só podem operar em nossa condição externa, sem nenhum efeito adequado e necessário
sobre a nossa mente. Ou seja, reitero aquilo que eu falei para vocês: o prazer e a dor, a prosperidade e a adversidade. O que te fez crescer mais? Quando você para avaliar a sua vida, você cresceu mais como ser humano quando teve êxito ou quando fracassou? Se você me responde, eu cresci mais quando eu fracassei, significa que talvez o fracasso tenha sido mais positivo para você do que o êxito. Porque o sentido da vida não é conforto, não é desfrute, é crescimento. Aquilo que nos faz crescer nos leva na direção do bem, nos leva para os braços do bem. Portanto, nós podemos considerar que não é agradável, mas é sim favorável. É sim uma iniciativa bondosa da vida, que de vez em quando tem que nos sacudir para que continuemos caminhando, para que não caiamos na inércia, que esse sim é o pior mal que pode acontecer ao homem, ficar na inércia ou até mesmo retroceder. Bem, hoje ficamos por aqui. Na próximo encontro teremos uma vida sensual e uma vida triste, mas eu não posso deixar de aproveitar essa ocasião onde falamos tanto de catástrofes, de calamidades que acontecem ao homem, e a nossa obrigação de alimentar as esperanças uns dos outros. Eu não poderia deixar de lembrar a vocês que o que acontece nesse momento no Rio Grande do Sul acontece com cada um dos brasileiros. Todos nós, na verdade, deveria ser considerado que acontece com toda a humanidade, mas a humanidade talvez ainda não tenha o nível necessário para pensar dessa maneira. Todo brasileiro está sendo afetado. Todas as nossas casas estão sendo invadidas. Todas as nossas vidas estão sendo arrastadas. Porque somos um e um pedaço do nosso corpo está seriamente afetado. E ignorar uma parte do nosso corpo é loucura. Nós temos que ser íntegros e considerar e respeitar todas as partes do nosso corpo. Portanto, é nosso o problema, é nossa a dor. Seria um tipo de loucura, um tipo de fragmentação de consciência, ignorar que nesse momento um número significativo de irmãos nossos estão sofrendo diante de uma calamidade, sabendo que as calamidades são ingratas e vão e voltam em todos os lugares. E nós devemos saber que a maior garantia que temos nas calamidades, além de termos essa segurança interna, essa dignidade interna, é também a esperança de que todos aqueles que caminham conosco sempre estarão à nossa volta. Que nós sejamos hoje alimentadores de esperança, que nenhum de nós fique passivo diante da dor do outro, que ninguém possa dizer de você algum dia, se existir algum dia que sejamos julgados por nossos atos, como algumas tradições dizem, ninguém diga: eu passei por ele sofrendo e ele não me deu nada. Que ninguém possa dizer isso de você. Que essa dor doa em todos nós e que a gente trabalhe para amenizar essa dor, de uma maneira simples que seja, uma coisa simples que você possa fazer. Uma doação, um donativo, pedir donativos, fazer uma campanha, qualquer coisa que você possa fazer, por pouco que você possa colaborar, não deixe que isso passe indiferente. É a você mesmo que você está sendo indiferente, é a sua dor, é o seu sofrimento. O sofrimento humano é nosso, é de cada um de nós. Portanto, eu peço a vocês que façam o seu melhor. Não deixem que mais esse fardo pese na nossa consciência. O fardo da indiferença à dor daqueles que estão tão próximos de nós, sendo que um dia pretendemos nos comprometer com toda a humanidade. Façam alguma coisa, ainda que pequena. Nós, em Nova Acrópole, estamos lá, estamos agindo, estamos levando donativos, as escolas todas próximas e na região estão todas em ação e todas as escolas do Brasil estão mandando colaborações para que essas escolas possam converter em coisas, em objetos necessários. Ou seja, nós estamos profundamente comprometidos com essa situação e nós convidamos você a também estar. Um grande abraço.